Um novo esforço diplomático do Irã em meio a um cessar-fogo frágil e a crescente pressão global. De acordo com vários relatos, Teherã apresentou uma proposta aos Estados Unidos: reabrir o Estreito de Hormuz, encerrar a guerra e adiar a questão mais polêmica, seu programa nuclear, para negociações futuras. A proposta, supostamente entregue por mediadores paquistaneses, surge após o colapso das negociações planejadas em Islamabad, deixando ambos os lados em busca de um novo caminho a seguir. Houve desdobramentos nas negociações. As ações dos americanos impediram que a rodada anterior de negociações, mesmo com avanços, alcançasse seus objetivos. As exigências excessivas e abordagens incorretas deles. Foi necessário que tivéssemos consultas com nossos amigos no Paquistão para examinar a situação mais recente. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, está na Rússia, reunido com o presidente Vladimir Putin em uma turnê diplomática para buscar apoio e ajustar a estratégia. Na semana passada, recebi uma mensagem do líder supremo do Irã. Gostaria que você transmitisse minhas palavras mais sinceras de gratidão e confirmasse que a Rússia, assim como o Irã, pretende continuar nossas relações estratégicas. De volta a Washington, espera-se que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se reúna com sua equipe de segurança nacional para avaliar a proposta. Mas não está claro se os Estados Unidos vão concordar, especialmente com o governo Trump exigindo que qualquer acordo trate diretamente das ambições nucleares do Irã. Enquanto isso, o Irã resiste à pressão e estabelece uma linha vermelha sobre o enriquecimento. Por enquanto, o conflito permanece em um limbo perigoso, nem guerra total, nem paz de verdade. E com o Estreito de Hormuz ainda no centro, os riscos vão muito além da região, afetando os mercados globais de energia e o equilíbrio mais amplo de poder. Agora conosco a doutora Sona Kazemi, professora assistente da Universidade de Wisconsin. Doutora Kazemi, é um prazer tê-la conosco hoje na A24 News English. Agora, o Irã está propondo abrir o Estreito de Hormuz apenas para iniciar as negociações. Mas ao oferecer isso em primeiro lugar, isso mostra que o bloqueio naval dos Estados Unidos, por um lado, está funcionando para pressionar o Irã? Sim, obrigado por me receberem. Sim, com certeza. Definitivamente está funcionando porque é o único jeito. E, sinceramente, isso já deveria estar em vigor há muito tempo. Eles deveriam ter reforçado isso assim que a guerra começou, não esperar 60 dias para fazer isso. Porque assim, desse jeito, eles teriam estrangulado o controle financeiro do regime, basicamente. O Irã acredita em uma teologia e ideologia de fim do mundo. Basicamente, eles acham que se criarem todo esse caos e outras potências mundiais também fizerem parte desse caos, e então, eventualmente, tudo isso vai levar para que eles prevaleçam. E o 12º Imã Mahdi, que é o 12º imã na teologia xiita, vai aparecer. Eles acreditam nesse tipo de ideologia revolucionária que é bastante irracional e estranha, claro, para a maior parte do mundo. Eu acho, e provavelmente seus espectadores também devem estar sem entender nada ao ouvir isso, mas a realidade é que eles não são atores racionais. E, por outro lado, eles não se importam com o país ou com o povo, ou mesmo se o Irã virar terra arrasada. Eles não se importam com isso. Então, o que eu acho que está acontecendo é que o Irã descobriu que esse Estreito de Hormuz é, na verdade, um ótimo trunfo que eles têm. Desde pequeno, lembro que diziam: vamos bloquear o Estreito de Hormuz se algo acontecer conosco. Eles têm, claro, pensado sobre isso. E agora que realmente fizeram, viram o que isso pode causar na economia mundial e no mercado. Então, agora isso os deixou ainda mais conscientes do poder que eles têm. Eu acho que o bloqueio que os Estados Unidos implementaram está funcionando, especialmente nos próximos dias, quando as guerras rezague podem sofrer danos irreparáveis e um Estado ficará absolutamente incapaz de ter acesso a qualquer produto. Nem recebia muito dinheiro, pois era mais troca de produtos. Como nos últimos anos de Saddam, em 2003, tipo o esquema de comida por petróleo.
Mas eu acho que isso definitivamente vai colocá-los de joelhos, embora eu não tenha certeza do que eles fariam nesse ponto. Muitos deles, seus filhos moram no exterior. Eles provavelmente têm algum plano de fuga. Mas é realmente difícil prever o comportamento de um agente irracional como a República Islâmica, especialmente quando eles geralmente são peões dos planos neocoloniais russos e chineses na região. Com o que estamos vendo agora, quando você diz eles, quer dizer o regime. Mas a principal pergunta ainda é: quem? Quem realmente está tomando as decisões para concordar com qualquer tipo de acordo e até mesmo oferecer essa nova proposta? Recentemente, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que os líderes do Irã brigam como cães e gatos pelo controle. Mesmo com a última proposta, quem decide se ela será implementada? Você está absolutamente certa. Quero dizer, ninguém realmente sabe quem toma as decisões. Nós sabemos que é a Guarda Revolucionária Islâmica, certo? Porque IRGC é a sigla para seus telespectadores de Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica. São esses que estão desfilando mísseis pela cidade, participando de manifestações, mulheres com uniformes rosas, com visuais absolutamente ridículos, enquanto mísseis desfilam pela cidade, mostrando seu poder para o povo quando foram humilhados no cenário mundial. Mas a verdade é que nem sabemos se Mujtaba Rahmani está vivo ou se está consciente, mas sabemos que a Guarda Revolucionária Islâmica está no controle. E sabemos que há várias facções diferentes do regime, porque eles operam como uma máfia, certo? São muitas camadas, muitas facções. E essas facções do regime têm interesse na própria sobrevivência. O que elas sabem é que se o navio afundar, todos eles vão afundar juntos. Então, isso é a única coisa que os une. Antes, quando Khamenei estava vivo, ele conseguia, de certa forma, unir todos eles e garantir que enviassem pelo menos uma mensagem coesa para o mundo. Mas agora que ele não existe mais, nós nem sabemos quem está tomando as decisões, exceto que sabemos que o país está se tornando uma versão ainda mais militarizada do que era antes. Enquanto isso, como eu disse, você vê mísseis desfilando nas ruas, pessoas sendo submetidas a revistas íntimas por crianças de apenas 12 anos, usando equipamentos de proteção e AK-47. Então, isso é uma ocupação militar não só da economia e do controle das relações exteriores, mas também uma ocupação militar das cidades do país. E com o apagão da internet, parece que eles estão transformando o Irã para se parecer com outra Coreia do Norte, completamente isolada do mundo. Mas o que eles não entendem e normalmente não consideram como parte central do argumento é o poder do povo iraniano. O povo iraniano não vai se contentar em se tornar a próxima Coreia do Norte. E essa é a parte mais importante da equação, que para eles é imprevisível. E a maioria das pessoas não está muito ciente disso ou não pensa nisso quando considera as diferentes equações dessa situação tão complexa e desconcertante com a qual todos nós estamos lidando. O que pode acontecer agora? Trump quer um acordo mais amplo que envolva o programa nuclear e o Estreito de Hormuz. O Irã parece preferir uma abordagem em fases. Há algum meio termo realista para avançarmos? Eu não acho, porque até mesmo o JCPOA levou 2 anos para chegar a algum lugar. Então é realmente irrealista esperar que um acordo aconteça. Eu acho que isso pode passar de uma guerra real para uma guerra fria. Não acredito que um acordo seja possível agora, a menos que o regime ceda totalmente, o que considero improvável, pois, como disse, eles não agem racionalmente. Eles não agem apenas por sobrevivência, como se pensa. Embora queiram sobreviver, também estão dispostos a morrer por sua ideologia revolucionária. E diferente de antes, quando havia um Khomeini para beber do cálice venenoso, quando a guerra Irã-Iraque terminou, que na verdade tomou uma decisão racional de acabar com a guerra, embora em termos terríveis,
Mas eu não acho que exista um ator racional para tomar essa decisão neste momento, a menos que alguém surja de dentro das fileiras do regime que nós não conhecemos para se tornar o próximo Gorbachev do regime e resgatar a situação. Mas eu não vejo isso acontecendo no momento. Acho que isso vai se arrastar como uma guerra fria. E Quando o povo iraniano sair do choque e do luto dos últimos meses e o desemprego estiver desenfreado, não houver internet e toda a indústria petroquímica estiver sendo atingida, é uma situação realmente terrível. Mas quando eles saírem dessa situação, talvez consigam derrubar o regime por conta própria. Embora com a TV estatal funcionando e muitos outros pontos de controle do regime que não foram atingidos pelos Estados Unidos e Israel. Acho que as pessoas vão enfrentar uma luta muito difícil. Sim, ainda há dias difíceis, principalmente para o povo iraniano. Doutora Sona Kazemi, foi um prazer tê-la na i24 News English. Obrigada. Continuando a discussão no estúdio, eu estou com o correspondente sênior de Oriente Médio da i24 News English, Ariel Osran. Agora, Ariel, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, acabou de concluir uma visita a Moscou com o presidente russo Vladimir Putin. Putin, qual o objetivo e o que aprendemos até agora da reunião entre os dois líderes? Sim, então o objetivo da reunião é tentar garantir que o Irã ainda tenha aliados no mundo. Como ouvimos, há uma tentativa de isolar o Irã. Então é assim que eles tentam combater isso. Indo ao Paquistão, depois ao Omã, voltando ao Paquistão e depois à Rússia, tentando consolidar a pequena lista de aliados que o Irã tem e que só está diminuindo, porque deixe-me lembrar que a Venezuela era um parceiro fundamental para os iranianos e com Maduro em uma prisão em Nova Iorque, isso muda a realidade. Mas após sua reunião com o presidente russo, Putin, Araghchi disse que o encontro foi muito positivo. Durou 1h30. E basicamente os dois lados concordaram em apoiar o Irã. E de facto, durante a reunião, Putin disse que a Rússia fará tudo ao seu alcance para ajudar o Irã a acabar com a guerra. E então, com essas declarações públicas, isso é, obviamente, um resultado positivo para os iranianos. Quanto ao que aconteceu a portas fechadas, isso ainda precisa ser visto. Mas no fim das contas, para o Irã, isso é uma tentativa de ver se eles conseguem convencer alguém a apoiar sua reivindicação. Para manter o Estreito de Hormuz na situação atual e tentar exercer pressão diplomática para apoiar sua causa, buscando melhorar sua posição em possíveis negociações com os Estados Unidos. E como isso está repercutindo nos Estados Unidos? O Irã está tentando separar essas duas questões, o dossiê nuclear e o Estreito de Hormuz. Mas, pelo que entendi, Washington não aceita isso. O que mais pode compartilhar? Sim, Washington não está aceitando isso. Na verdade, o secretário de Estado Marco Rubio, falando à Fox News, criticou a postura que o Irã está adotando no Estreito de Hormuz, dizendo que os Estados Unidos não podem normalizar uma realidade em que o Irã decide quem passa, quem não passa e quanto tem que pagar. Basicamente, colocando isso no mesmo patamar, não completamente igual, mas no mesmo nível de importância da questão nuclear para os americanos. Também disse que os únicos que estão dando as cartas no Irã, continuando a sua conversa anterior, são os linha dura com uma visão apocalíptica do futuro. E são eles que têm o poder supremo no país. Então, não deixando muito espaço para negociações reais, mas ainda estamos na fase de discutir a possibilidade de negociações. E, portanto, não parece que esse impasse vá terminar tão cedo.